Vamos lá então? Então essa é a 16ª live da Escola das Emoções e Sentimentos, onde a gente está com um projeto olhando um pouquinho para emoções, sentimentos e algumas outras paradas aí, né? Que ao olhar a gente consegue, talvez, não digo curar as feridas, mas cuidar um pouquinho delas, né? E hoje, então, depois de todo esse transtorno, né, de meia hora, como pode melhorar? E mais é A gente possível. finalmente consegue acessar, né? E o tema de hoje são, então, as crenças, né? As coisas que eu amo odiar. E já trazendo bem presente, assim, é muito comum quando a gente escolhe trabalhar alguma situação, durante o dia as coisas vão reverberando e acontecendo. E as meninas que movem o projeto comigo, né, sabem que uma das principais coisas que eu amo odiar é esses problemas de tecnologia, é essa sensação de que não vai dar certo, que eu não estou conseguindo fazer porque o negócio não está funcionando. E ok, a gente acabou de mostrar que é um pouco maior que isso. Seja bem-vinda, Mayara, se Nossa, apresente e vamos para os questionamentos. gratidão. Boa noite, pessoas lindas. Olá para todo mundo. Sou a Mayara Parisotto, faço parte desse projeto lindo que é a Escola dos Emoções e Sentimentos. Hoje estou aqui para dando suporte, mas só aparecendo na aba de cima, porque né, a gente teve problemas técnicos anteriores, então quem que vai assistir depois, né, tem esse pequeno porém, mas enfim, a gente vai indo. Então hoje, quem que dá a palavra, quem que vai fazer a nossa live hoje é a querida Diana, com o tema das crenças. E ali, Diana, vamos começar ali. Você poderia explicar um pouquinho para nós, assim, o que seriam as crenças? Yes, veja só. Uma das crenças que eu gostava de falar enquanto eu estava na sala de aula é que a ordem das batatas não altera a maionese, né? Então, se tá em cima ou tá embaixo, aí não vai fazer diferença. Certo? Então, gente, já tinha falado, de repente o pessoal que está entrando agora até tinha acompanhado, mas nós vamos fazer novamente porque vai ficar o registro e aí fica completo, certo? Então, crença é tudo aquilo que você acredita. Não importa de onde, de quando ou como. Se você acredita, é uma crença. Mas tudo que você acredita mesmo. Até aquelas coisas que você acredita não acreditando, mas se acredita, né? E o detalhe é que as crenças com relação à realidade que a gente vai criando, elas funcionam como um imã. É como se aquilo que a gente realmente acredita atrai e vai criando a nossa realidade. E aí algo que foi trazido antes é no sentido assim, elas são só coisas ruins ou são coisas boas também? Né? As crenças elas podem ser boas ou ruins, depende do ponto de vista. Depende daquilo que é verdadeiro para você e naquilo que você acredita. No entanto, tudo que a gente faz, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, o que a gente deixa de fazer, é resultado daquilo que a gente acredita. E aquilo que nós acreditamos é o que interiormente reverbera e vibra em nós. E por isso, por conta dessa forma, dessa maneira de acreditar em coisas diferentes, é que nós costumamos agir em situações iguais ou parecidas de forma diferente do que outras pessoas agiriam. Aproveitando mais uma vez esse momento de pandemia, é muito comum ver como cada uma das pessoas reage diante daquilo que é verdadeiro para elas, aquilo que elas acreditam. E quando a gente fala que a partir daquilo que você acredita, você cria a sua realidade, dá para trazer um exemplo bem simples. A gente gosta de repetir, né? De ficar repetindo que ai, a vida é difícil. Ah, não é fácil, né? E aí veja, quando você vai repetindo isso, de certa forma você está acreditando nisso. Então, se a vida é difícil, que tipo de vida você está criando? Se não é fácil, como é assim, a gente abre a boca e diz, né? Bah, mas não é fácil. O que a gente está criando?
quando a gente está falando isso. E aí, com relação de onde que vieram essas crenças, por que que existem esse tipo de crenças? Quando a gente nasce, a gente é igual uma folha em branco. A gente não vem já carregado de crenças ou munido de até mesmo de sentimentos, de emoções, essa coisa toda. A gente nasce todo purinho, né? E aí, veja, a partir do momento em que você começa a conviver com os seus pais, com a sua família, com a escola, com as pessoas nas quais convivem com a sua família, com as pessoas que você convive na escola, você começa a se moldar. Então, cada vivência, cada experiência, cada dizer desses que acaba reverberando, vai fazendo parte do teu conjunto de crenças. Por isso que às vezes a gente acredita no que foi dito para nós. É comum a gente acreditar no que alguém falou, mas assim a gente nem ouviu direito, mas acaba ficando aí. E também é comum a gente acreditar em coisas que a gente nem sabe se realmente existem, né? Eu fui criada um pouco na base do medo, assim. Então, vocês podem até dar risada, mas eu tinha medo de Leãozinho Baio, porque era o que me diziam, que de noite ele saía e que, né? Então, nossa, é um medo muito grande. E hoje, mesmo adulta, mesmo sabendo que isso é tipo, né? Uau, né? Não sei nem se existe o Leãozinho Baio, se foi uma coisa que meu pai criou, né? Então, veja, é algo que eu nunca vi, não sei se realmente existe, mas a minha infância toda eu tive medo dessa criatura. E o quanto isso hoje talvez acaba desencadeando ou desvinculando outros medos. Porque durante o dia, beleza, mas quando anoitecia, qualquer barulho estranho no meu consciente poderia ser o tal do leãozinho. A Thay coloca ali Deus. Deus a gente acredita. A maioria das pessoas acredita, né? Se não acredita em Deus, acredita numa fonte criadora, num grande mistério, no universo, mas e visualizar? Talvez é mais fácil sentir, mas visualizar é mais complicado. E mesmo assim a gente acredita. Então, não sei mais se você gostaria de colocar alguma coisa, a tua percepção, como você percebe, se quiser questionar mais alguma coisa. Olha, tem as partes ali das crenças, né? Que se a gente for ver assim, as crenças mais negativas, elas paralisam, né? Só que tem também umas crenças assim positivas no sentido assim, se você não acredita de que o conhecimento vai te trazer algo bom, você não procura isso. Então, meio que ali também entraria uma crença nesse sentido de você buscar muitas vezes conhecimento, cursos, e muitas vezes pode se tornar uma crença também no negativo, né? De você ter muito e você não coloca em prática aquilo. Ou você sempre deseja procurar mais algo para dizer que você é válido para fazer alguma coisa, né? Que nem tem pessoas que fazem um monte de faculdade, pós, curso e um monte de coisas que muitas vezes se torna uma crença do conhecimento realmente de ter que ter muitas coisas para se validar em algo. Então, isso também às vezes se torna algo negativo, né? No sentido assim, de você achar que é positivo, mas enfim, muitas vezes se torna um negativo, porque você fica aquele buscador incessante, mas não para observar assim, o que você já tem, não se reconhece. Então, uma também das crenças é você não se reconhecer, né? Uma parte ali. Certo. Posso ir para os tipos de crença, mais alguma Sim, coisa? pode ir. Qual que seriam os tipos de crença? Certo. Então, os tipos de crenças, eu também já tinha mencionado e a gente retoma, são três classes, três tipos as crenças que existem. Elas podem ser hereditárias, sociais ou pessoais. Então, as crenças hereditárias são aquelas de cunho familiar, aquelas que a gente começa adquirindo lá com os dizeres dos nossos pais. E dizeres muitas vezes que eles repetem por conta de terem ouvido dos pais deles.
Então, por isso a hereditariedade, né? Então, é comum a gente se reportar aos filhos ou aos pais, aos seus filhos, com falas do tipo: você não faz nada direito, você é burro, né? Você deixa tudo pela metade. Ó, se espelha no teu irmão, veja como ele faz melhor, ou olha para o seu irmão, ele não é tão chorão, ele não é tão reclamão. Então, é um sistema que vai moldando através de dizeres que foram vindo sendo repetidos, mas que vão, é como se eles estivessem impetrando no nosso inconsciente, e aí daqui a pouco a gente cresce e tem algumas dificuldades, e aí o que que acontece? Acaba validando aquilo que ouviu, que eu não faço nada direito, que eu sempre deixo as coisas pela metade, ou que eu tenho que talvez sempre me comparar com alguém, porque vai reverberar, vou comprar o ponto de vista de que eu sou burro, né, que talvez o outro faz melhor. Então, essas seriam as crenças mais vinculadas às falas. Mas dentro do seio familiar, as crenças também elas vão se modificando, se moldando diante das vivências que acontecem na família. Então, se tiver algumas situações de traição, se tiver brigas, se tiver muita cobrança, excesso de regras ou nada de regras, né? Então, assim, nós não estamos enfatizando o que é certo e o que é errado. São situações que acontecem dentro da família e que podem estar reverberando. Ó, minha filha me cobrando aí, gente. Isso aí é tapa na cara, né? Tem que tirar 10, não pode ser 9,5, né? Quando elas vinham com notas sempre boas, gratidão, né, por isso, mas eu sempre dizia, não fez mais do que a obrigação, né? Ao invés de apoiar, de estimular e de dizer, uau, parabéns, né? É um espaço de que, não fez mais que a obrigação. Mas tudo bem, levou elas para frente, né? Agora vamos limpar essas crenças. Então, dentro das crenças familiares, basicamente é isso, né? Às vezes a questão de escassez. É muito comum, por exemplo, filhos de agricultores não quererem ficar na agricultura, porque os pais vivem dizendo que não é fácil, que é difícil, que não sobra dinheiro, que é uma série de situações que vão moldando e que vão fazendo, né, dentro desses padrões, aquilo que a gente vai acreditando. As crenças sociais são aquelas que são impostas pela sociedade. Claro que elas estão vinculadas, de certa forma, nas crenças hereditárias, porque elas vão somatizando nessa situação. Então, se eu venho de casa com uma série de crenças, eu vou pro cunho social e automaticamente eu vou acabar criando mais dessas crenças. Então, tipo assim, dentro do cunho social é aquela coisa assim que, nossa, mas é difícil. Mas não é fácil, né? Quantas vezes a gente repete isso? Mas é difícil, mas não é fácil. Quantas vezes agora, nossa, o mundo está virado. Pode abandonar, né? Tem mais o que fazer. Outras frases do tipo, os ricos podem até ter algumas coisas, mas talvez não são felizes. Ou não adianta ter posses e depois não entrar no reino dos céus. Então, são situações que só somatizam e que, ok, por mais que não fazem sentido, a partir do momento que a gente interioriza elas, tem algumas situações que, como a gente busca, é comum a gente buscar justificativa para quase tudo, a gente acaba acessando elas e tornando elas verdadeiras, né? Então, e aí as pessoais, que é aquelas que você mesmo cria, vinculadas às sociais e às hereditárias. Então, aquele espaço de que eu não sou capaz, eu não dou conta, isso é muito difícil. Né? Não adianta nem tentar. Ou dá um problema aqui com a tecnologia. Ok, eu adoro odiar quando dá esses problemas. Então, agora, tá vendo? Tá vendo, meninas? Não dá para fazer comigo porque quando eu faço comigo dá problema. E aí eu começo a validar isso. E como a gente trabalha com energia, e a energia é o que faz a conexão, e é o que vibra e faz com que a gente se conecte, a gente acaba criando mais dessas situações. Então, eu não tenho tempo para nada, eu não sou bom o suficiente, enfim, são várias situações, várias crenças que acabam se tornando crenças limitantes.
Então, existe crença boa? Sim, se você acreditar que tudo é possível, é uma crença. Se você trabalhar com crenças que vibrem numa frequência de mais alta ou com vibrações mais superiores, você vai começar a criar a partir disso. A questão que se apresenta como um problema são as crenças que acabam trazendo de alguma forma limitação, que é o que normalmente nos espaços de consciência e de busca de evolução e do despertar, a gente vai procurando limpar, trabalhar, eliminar essas que seriam as crenças limitantes. E dentro dessa lista de crenças limitantes, facilzinho a gente chegaria numa lista de 20, né? Então, de todas essas que já foram trazidas, todas elas se caracterizam como limitantes. Então, como o próprio o sentido da palavra diz, ela vai te limitar em algum aspecto, né? Eu não sei tudo que eu preciso. Pronto. O que eu estou criando? Eu posso saber um monte, usando até o exemplo que você trouxe. Eu já fiz vários cursos. Ok, quem é que um dia vai se sentir pronto em estar sabendo tudo? Aí a gente acessa um outro espaço, que também não é favorável, né? Mas enquanto eu ficar me justificando que eu não sei o suficiente, eu fico evitando, eu fico limitando o meu empoderamento e o meu fazer. Eu não consigo aprender as coisas. Quantos de nós temos essa crença de que nós não aprenderíamos outra língua? Olha que crença legal ali, ó. Bebê saudável tem que ser gordinho. Aí cresce um pouquinho, o que acontece? Muda a crença, né? Já tá Coitadinho. gorda demais. Né? Aí chega na adolescência e começam os traumas. Né? Então, dentro dessas são várias outras. Vou ser pobre para sempre, ou sou muito velho para isso, sou muito jovem para isso. Não posso fazer porque né, ninguém fica rico de forma honesta. Não levo jeito para fazer essas coisas. Pobre, vale a pena ser pobre e garantir o reino dos céus. Não é possível viver do que se ama. Quem já não escutou isso? E aí vem um monte de coisas e diz assim: então, se você fizer o que você ama, você nem precisa se preocupar, porque não é trabalho, é diversão. É uma crença positiva. Mas o que normalmente a gente fala e pronuncia e carrega? Não dá para viver do que se ama. Tem que trabalhar. Só trabalhando muito para conseguir dar conta. E não é o contrário do trabalhar, não é largar mão do trabalho. Mas é sair do espaço em que tem que ser difícil, em que, né, sem trabalho não se consegue nada. E aí, o que é trabalho? Quantas vezes, enquanto eu estive na instituição escolar, eu ouvi assim, não, mas para vocês é fácil, porque vocês estão na sombra, vocês sombra boa, água fresca. Eu tive a oportunidade de estar na gestão e ouvir também assim, não, mas para você é muito fácil, porque é só ficar ali no computador. Né? Quem que não iria gostar disso? Então, é aquilo que vai reverberando e que, ok, se a gente vai comprando isso e vai acreditando, automaticamente vai fazendo uma lista infinita de coisas que acabam nos limitando. E aí, quando eu falei lá no início que existem coisas que a gente acredita e a gente nem sabe se, né, se de fato acontece, é esse o espaço em que quantas coisas eu amo odiar. Quem aqui está nessa live e ama odiar o seu peso? Uau! Quem está aqui nessa live e ama odiar a sua condição financeira? Como assim ama odiar? Se você não para de falar, se você não para de mexer nessa situação, se você não para de trazer isso à tona, você ama odiar isso. E aí Ama odiar o você parceiro também, né? Ou a parceira que tá junto que não para de falar mal. reclama, É, reclama, 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 mas mas dorme junto. entende? Então, assim, quantas coisas você ama odiar? E quantas dessas coisas são realmente suas? O que disso tudo é verdadeiro para você?
Cis Maiara, se tu quer colocar alguma coisa? Como a gente poderia lidar com essas crenças, Diana? Olha, quando se fala em crises, já ficou claro assim que o objetivo de trazer à tona a percepção do que são as crenças é identificar as crenças que são limitantes. Uhum. Então, aquelas que te limitam de alguma forma, que fazem você viver naquele looping eterno. Ficar brigando com a balança, ficar brigando com as suas contas, ficar brigando com o seu relacionamento, enfim, com o seu trabalho. Então, para a gente conseguir lidar com isso, uma das maneiras é reconhecer isso, né? Você precisa primeiro reconhecer quais são as crenças, o que é que você acredita e que de fato você sabe que te limita. Quando você identifica isso, você consegue ressignificar. Então, o ressignificar significa o reprogramar essa programação do teu consciente ou do teu inconsciente para que você saia desse espaço e possa, se não criar mais, mas pelo menos ficar livre disso. Mas quando você vai para a liberdade disso, automaticamente você começa a criar mais, porque você passa a acreditar em outras situações. Então, como a gente faria essa ressignificação? Primeiro, você precisa identificar. Segundo, encontrar a causa raiz. Cada coisa dessas que você fala, se você parar um minuto para prestar atenção nela, você consegue encontrar de onde ela veio para você. Se ela é hereditária, se ela é social ou se ela é pessoal. Então você identifica, né? Você encontra a causa raiz e aí você olha para isso e você vai dizer, tá, mas eu quero ressignificar isso por quê? Porque eu quero parar de odiar o meu peso. Ok. Então, onde eu comprei esse ponto de vista? O que é real para mim? O que eu viso com isso? A partir do momento em que eu parar de amar, odiar isso aí, eu consigo resolver muito mais facilmente isso daí. Porque é algo que eu não tenho que ficar brigando mais. É algo que eu posso ir para o espaço de simplesmente escolher. E quando eu escolho, eu não preciso ficar trazendo, validando tudo aquilo que, né? Desde lá que alguém colocou aí que o bebê saudável, gordinho é o bebê saudável, né? A partir do momento em que você consegue definir o porquê você está identificando e recriando isso, você consegue recriar essa situação. E como a gente recria essa situação? Fazendo efeitos contrários, né? A lei do oposto, que é onde você usa a situação ou a crença que, de certa forma, traz uma limitação, que é negativa, e transforma ela numa ideia positiva. Né? Fazer o oposto dessa situação. E aí você insiste nessa ideia. E uma das formas da gente trabalhar com isso de uma forma bem favorável e bem suave é ir criando mantras que trabalham na reprogramação do nosso consciente. Essas crenças é como se fossem mantras que foram sendo repetidos e que a gente foi comprando. Então, a partir do momento em que a gente vai reprogramando isso, é como se a gente fosse substituindo isso. E aqui vem o espaço em que as crenças não são de todo ruim. Se você está onde você está hoje, pode ser que tenha sido também baseado em algumas coisas que você acreditou e que por um determinado momento fizeram sentido para você e que hoje talvez não faz mais sentido, mas que lá atrás, um mês atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, fez sentido e talvez moldou e fez com que você estivesse neste momento onde você está. Então, de certa forma, dentro dessas situações que trazem limitação, é onde a gente observa situações de desequilíbrio. E onde existe uma situação de desequilíbrio, é como se fosse a oportunidade de trazer
o equilíbrio. Porque se fosse tudo perfeito e não tivéssemos problema nenhum, desequilíbrio nenhum, nós estaríamos quase que fadados à paralisia, né? Não tem desafio, não tem. Então, o espaço é não olhar para isso de uma forma negativa e sim buscar o que está por trás disso que eu não estou reconhecendo. Que consciência é essa que eu não consigo acessar por conta daquilo que está me limitando em função disso, né? O quanto talvez eu, por exemplo, usando a frase lá do bebê saudável ao bebê gordinho, o quanto isso é verdadeiro para mim? E se eu perder peso, vou entrar no ponto de vista de que eu não estou saudável. O que eu vou, vou facilitar a entrada de alguma doença, que vai baixar a minha imunidade. E aí a gente consegue começar a perceber que talvez a crença até ajudou em um determinado momento, mas agora que você não precisa dela e que você tem a compreensão dela, a partir do momento em que você a reconhece, você pode se livrar dela ou ressignificar. Dizer, ok, eu posso ser saudável sem acumular o gordinho, né? E é algo que você vai ressignificando e vai ficando verdadeiro para você. E aquilo que é verdadeiro para você expande, é leve e é o que te move, né? Eu achei interessante nas buscas, enquanto eu estava trabalhando a questão das crenças, tem dois países que são que estão nos índices assim de maior índice de suicídio e que são a Holanda e a Suécia. E o índice de suicídio aí é caracterizado pelo equilíbrio exagerado que tem nesses dois países. Então, praticamente não tem problema. E as pessoas ficam naquele espaço de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não, então não tem mais nada para fazer. Não tem aqui aquilo que me move. Então, a questão aqui não é identificar como problema, como errado. É você olhar para isso e, a partir disso, eu gosto de dizer que no veneno está o antídoto. Então, então, dentro de todas essas crenças que, de certa forma, sim, nos limitam, existe a possibilidade de a gente olhar para isso e ressignificar. Alguém aqui pediu qual seria o mantra para desvincular a gordura com o estar saudável. Ellen, não existe um mantra que talvez funcione para mim e que vai funcionar para você. Tem que ser algo que seja verdadeiro para você. Então, se você criar um mantra para você que você vai comer tudo que você gosta e você vai ser saudável e não acumular gordura, é o que é verdadeiro para você. Só que tem um segredinho. Quando você começar a falar isso, vai parecer que não é verdadeiro. Porque é aquilo que está no seu conjunto de crenças. Se você comer isso, vai engordar. Se comer aquilo, vai ser outra coisa. Toda aquela coisa que a gente já ouviu. Então, é aquilo que você vai tornando verdadeiro para você, é aquilo que você cria. Então, percebe, se eu te passar um mantra pronto, vai parecer mais inverdade ainda, né? Porque você talvez vai fazer 1, 2 ou 3 dias e aí não vai perder nenhuma grama. Eu vou aquela Diana lá tava louca, né? Aquelas gurias lá, elas querem mudar o mundo só achando que falando umas coisinhas aí. Isso é possível, mas é aquilo que tem que ser verdadeiro para você, ou seja, é aquilo que você cria, porque vai ter a tua energia. E aí não é o espaço de você fazer 1, 2 ou 3 dias. Porque percebe, nós temos crenças que, a partir do momento em que nós nascemos, elas começam a nos moldar. E aí, então, em todos esses anos de existência, a gente foi acumulando essas situações. Então, muitas vezes, o mantra é a repetição. Então, os indianos já fazem isso há 2.000 anos. Né? Repetir, 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 repetir. Até que o meu inconsciente pegue isso e acredite nisso. Então, se a gente já repete esse monte de coisas, essas listas intermináveis de coisas que nos limitam, como seria se a gente pudesse repetir coisas que levam para um espaço de expansão, de mais consciência, de despertar e de dizer assim, ok, sabe, agora você me fez lembrar, eu tive
duas alunas da classe de Barras na cidade de Passo Fundo. Elas são irmãs. E pensa numas criaturas que comem. Comem, 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 comem. Quando as pessoas falam para elas assim, nossa, vocês são magrinhas e vocês comem tanto, as duas respondem, mas é que a gente tem cabeça de magra. E algo que pegou para mim assim, né? Toda vez que alguém fala para elas, porque elas comem em quantidade. Não, mas a gente não tem problema com isso, porque a gente pode comer bastante porque a gente tem cabeça de magra. E cara, essa é a verdade para elas. E não tem uma seleção de isso eu como, isso eu não como, não tem. Elas comem de tudo. Mas elas falam que tem cabeça de magra. E ok, elas não ganham gordura, não ganham peso e tá tudo certo. Então, é aquilo que é verdadeiro para elas. Mas provavelmente elas têm isso já desde talvez a adolescência, da infância. Alguém vendeu isso para elas ou elas criaram isso. E a partir do momento em que a gente compra qualquer outro ponto de vista, é isso que vai ficando válido para nós. Então, dentro dessa questão do que fazer, mais ou menos seria isso. É a ressignificação a partir da identificação, da causa raiz, né? Da onde vem essa crença, o que você pretende mudar com ela, e a partir daí, então, você insistir, você criar uma forma de, toda vez que você falar, ah, mas é difícil. Não, não é difícil. Ou, tira o difícil, é fácil. Só que no início é complicado porque não parece verdadeiro. Porque a gente está muito acostumado naquilo que já funciona para todo mundo. E que muitas vezes a gente até repete sem perceber. Né? E para finalizar aqui, depois se você quiser colocar a tua colocação, teu ponto de vista, Mayara, eu fiz mais ou menos umas dicas para a gente lidar com toda essa situação. Então, uma das grandes questões para você já começar a limpar essas crenças é você pegar um caderno, você pegar uma folha e você colocar aí sobre tal assunto, por exemplo, a questão da gordura. O que eu acredito? O que já veio para mim, né? Comer açúcar, comer pão, comer tudo que vai não é cognitivo. Aquilo que você percebe que está ali te incomodando por conta dessa situação, coloca no papel. Isso é a identificação. É deixa vir. Então pega com relação à vida saudável, corpo, gordura, o que eu acredito. Então coloca tudo aí. Ou se for a questão financeira, da mesma forma, tudo que você acredita sobre, tudo que você ouviu sobre dinheiro, que é sujo, que pode, que não pode, enfim. Se for dentro de uma questão religiosa, coloca tudo aquilo que você acredita. E aí você, depois dessa lista feita, você olha para elas. Primeiro você só deixa vir, deixa fluir. Bota no papel tudo que for aparecendo. Mesmo se não faz sentido, mas se está vindo, coloca no papel. Olha para elas e aí procura identificar de onde isso vem. De onde eu comprei isso? Talvez foi de casa, foi de uma colega, foi de um padrão, talvez, que a mídia vende, que tem que ser assim, ou que tem que ser assado. E aí, depois que você reconhece, pronto. A partir do momento que você reconheceu, você pode soltar elas. Como assim soltar? Você pode ir para aquele espaço de sobrecriá-las. Ou de pegar cada uma delas e perguntar: que consciência tem aqui que eu não estou percebendo? O que está por trás disso aqui que eu estou me anulando por conta disso? O que eu estou deixando de fazer, de acessar ou de poder até ter, digamos assim, porque eu alimento essa crença aqui? E aí pronto, a partir do momento em que você reconheceu, ela não está mais presa a você. Você pode simplesmente soltar. Então, é aquilo que é verdadeiro para você. Não adianta eu passar a minha lista de crenças, porque a minha família, as minhas vivências, as minhas buscas me levaram a uma série de crenças que talvez não sejam iguais às que você está assistindo ou da sua família, das suas relações. Então, trazendo ainda mais percepções dentro dessas dicas,
Quantas coisas na sua vida você tem atribuído às crenças e é como se você culpasse elas pelas dores, pelas incongruências, pelos incômodos, por tudo que poderia ser transformado, mas você acaba não transformando porque realmente você acredita que não é possível, que tem que ser assim, que nasceu assim, então vai ficar assim, que se eu fizer diferente, talvez eu vou ter que me desvincular da minha família ou coisas parecidas com isso. E mais, sempre a pergunta que vai ajudar muito: que consciência está por trás disso que eu ainda não consigo acessar, que eu ainda não consigo perceber? Não tem problema se você ainda não consegue perceber. Quando você pergunta, não é para ter respostas, é para ir para um espaço de perceber. E aí daqui a pouco você termina de fazer a pergunta e você percebe: nossa, é tão simples. Ou pode ser que tenha que fazer uma, duas, três, quatro, até cinco vezes a pergunta para daí você conseguir perceber o que está por trás disso. O poder, a capacidade que você tem hoje, de onde vem? Tudo que você consegue fazer com facilidade hoje, tudo que você tem poder, que você manja, de onde vem isso? Cri, cri, cri. De onde vêm as desculpas que você usa ou que você justifica para não conseguir fazer as coisas, para não reconhecer o seu poder? De onde vem? De onde vem a motivação? Aquela coisa, pá, vou fazer, tá, 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 tá. Ou o desânimo? Ah, de novo, sei lá. Sempre comigo. De onde vem isso? E veja, a pergunta é para você se conectar, não é para responder. De onde vem o seu empoderamento? De onde vêm as desculpas que você usa? De onde vem a sua motivação? E de onde vem o seu desânimo? Seria tudo da mesma fonte? Tenta perceber de onde vem isso. E para finalizar, eu gostaria de trazer algo que eu li hoje que me chamou muito a atenção. Nós somos a história que contamos da nossa história. O maior poder que qualquer ser humano tem é olhar para o seu passado, honrar e respeitar, aceitar o passado e principalmente reconhecer que todas as adversidades, todos os problemas, todos os desafios que foram do passado fizeram com que ele se movimentasse. Então aqui eu acredito que vale para as crenças também. Então, se hoje elas são limitantes, verdade, elas sempre foram. Se eu reconheço que está me limitando, por que eu ainda fico presa nisso? Quem você é hoje é a história do seu ontem. Quem você será amanhã é aquilo que você está escolhendo hoje. Então, a partir deste momento, de toda essa reflexão, o que você vai continuar amando odiar? A minha parte era isso, Mayara. Gostaria que você colocasse as suas percepções, as suas colocações, aquilo que você percebe, o que que bateu ali, o que que talvez é verdadeiro, o que que não é. Porque, veja, nós estamos sempre em duas para trabalhar com as lives exatamente por isso, né? Não é para concordar, não, não, beleza, tudo certo. Não, acho que aí, né? Então, gostaria de ouvir você, a sua percepção. Sim, eu tava aqui, sabe, né, percebendo assim, várias coisas. Ah, pegou aqui, pegou ali. A listinha vai do né? Mas é muito legal, isso foi ótima a sua colocação, bem colocado. E na parte, assim, algo que eu li hoje à tarde foi assim,
Por que que é tão difícil a gente liberar os medos, os traumas? Por quê? Porque na mente tem o ego. E o ego adora segurar o medo, adora segurar o trauma, o sofrimento, as crenças limitantes no geral. Porque é muito mais fácil a gente estar no mesmo lugar do que querer ir para um lugar diferente, né? É mais fácil a gente ficar com as crenças limitantes do que fazer uma crença nova. É muito mais fácil, porque para nossa mente já tem o caminho, já está andado, né? Não precisa fazer, não. Agora, quando ele tem que mudar, aí ele sofre. Por isso que muitas vezes demanda um tempinho, né? Por isso que você faz um mantra, uma pergunta, você não faz só uma vez, você vai repetindo até que aquilo se concretiza, né? Até que entra na nossa mente, sabe? Até que dá aquele estralinho, né? Ligou a luzinha, então é esse o ponto, né? Então, uma coisa que, assim, não desistam, sabe? Se fez uma vez, fez uma semana e não deu certo, né? Sempre continue fazendo, continue acreditando e acredite que tudo é possível, né? Não existe um impossível. Tudo seria possível, né? Então, É exatamente pelo espaço de que nós criamos, né? uhum, Parte disso que eu trouxe como leitura, super indico, tá? A biologia da crença. E eu até publiquei ontem uma das coisas que dá abertura no livro, e eu achei que foi assim bastante interessante a interação que as pessoas trouxeram, que ele pergunta, né? Se você pudesse ser qualquer pessoa nesse mundo, quem você seria hoje? E aí é, pega, né? Porque, digamos assim, teve várias pessoas que me responderam, seria eu mesmo, que teve até uma resposta assim, eu nem sei o que seria de mim sem mim, né? Então, então você percebe que tem esse vínculo, né? Mas quanto tempo, às vezes, a gente passa na nossa vida querendo ser o outro? E é tão fácil ver a grama verde do vizinho, é tão fácil ver o estado de, talvez, externo do outro, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Mas normalmente eu só vejo a delícia de ser o que você é. Porque, ok, a dor eu já tenho a minha, então, tipo assim, eu só vou olhar a parte que é mais expansiva. Então, nesse contexto, é, o objetivo é não vá para o errado disso, apenas reconheça. Ei, peraí, isso que eu estou falando. Isso vem da onde? Né? E é automática, né? É até engraçado uhum, quando a gente começa a se policiar com isso, quando a gente percebe, né? A gente brinca do quero e eu escolho. Eu quero. Ah, não, desculpa, eu escolho. Né? É tão, tão, tão presente, por isso que a gente traz uma das técnicas como você criar os seus mantras. Não precisa ser pronto. Cria algo que é verdadeiro para você, que faz sentido para você. Até que você molda, como diz a Mai, né? Dá o crack. Opa! Fizemos um upload novo. uhum. Porque a gente vem cheio de downloads, né? Downloads que começam lá na infância. E aí a gente só repete, 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 repete. Ou seja, para fazer o upload, você precisa limpar isso aí ou pelo menos ressignificar. E claro, existem muitas ferramentas, existem muitas técnicas e até dentro do espaço algumas terapias alternativas que favorecem, que ajudam muito dentro dessa questão dessa ressignificação. Então, se você não consegue sozinho, você pode estar buscando um profissional. Existe dentro a própria psicologia trabalha com isso, a área do coach trabalha com isso, Axis vem muito, né? Muitas pessoas não compreendem e não acessam, não entendem o que acontece com Axis Consciousness, porque é ressignificação, é limpeza de crenças limitantes e tal. Então, o objetivo o que é essas crenças limitantes? Aquilo que é limitante para mim pode não ser para você. Então, a questão do identificar e você mesmo poder ressignificar isso é muito importante. Mas também dizer que caso você não consiga trabalhar com isso de uma forma individual, existem profissionais, existem até material gratuito, assim, que se você pesquisar, se você buscar uma leitura de um livro, né, que faz você, uau, virar do avesso, para você ir para esse espaço de reconhecer. Ok, funcionou. O medo do lobo, do leãozinho baio,
funcionou para mim lá na infância, né? Porque eu fazia tudo que meu pai pedia, porque eu tinha medo do leãozinho, né? Hoje, para mim, tipo assim, se me disserem, ah, vai ali fora, mas cuidado que tem o leãozinho, vai. É, ok, isso daí não funciona mais para mim, mas por muito tempo foi um fator de, talvez, de proteção, de educação, ou até mesmo de limitação, né? Mas a partir do momento que eu reconheço, ok, isso não faz muito sentido, então eu não preciso me parar por conta disso, né? Certo? Então, gratidão, Mayara, Certinho. pela presença, pela ancoragem. Gratidão à internet, que deu todos os problemas que deu, né? Nós éramos para ter terminado isso já há mais de 15 minutos, mas a gente precisou começar, recomeçar. Gratidão a todos vocês que acompanharam. Se não conseguiram pegar desde o início, nós falamos de crenças, as coisas que você, que eu amo odiar. Essa live logo vai subir no YouTube, né, Mayara? Mayara é Logo. a nossa menina do YouTube, né? Que a partir do momento que termina as lives, ela já sobe lá. E o convite também para você olhar para todos os sentimentos e emoções de uma forma mais expansiva. No Insta da Escola das Emoções e Sentimento, no YouTube, tem grupo de Telegram, tem, enfim. E a gente também aceita sugestões de situações, de emoções, de temas que vocês gostariam que fossem trabalhados. Aproveitem que tem mais 14 dias. Essa é a 16ª live, né? De um projeto que nós estamos ancorando e escolhendo fazer para ser contribuição, para olhar para para as nossas crenças, feridas, emoções, sentimentos e trabalhar elas junto com todo mundo que se permite estar buscando, estar olhando para isso. Certo? Certo. Gratidão. Gratidão, Diana, gratidão a todos, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por ter nos escutado, né? Gratidão a todos. Você foi ótima colocando os temas das crenças, fez aqui ficar assim, borbulhando, né, nos pensamentos, assim, ó, ligando assim cada chavinha, sabe, dando os estralinhos. Isso é fantástico, porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que a gente se perceber, né, o que está acontecendo e buscar diferente, né, reconhecer, tá, estou aqui nesse lugar, ok, vamos escolher diferente, né, como a Diana colocou, o que você faz hoje muda o amanhã. Então comece hoje para mudar amanhã, não espere que amanhã chegue para você dizer, ai, mas isso não estava, né, Vai estar comece sempre hoje. atrasado se esperar para amanhã. É, não espere para segunda-feira, tá, gente, pode começar hoje, na quarta, aqui. E só reforçando, quando você for fazer a atividade da lista de crenças, pode ser que quando você para fazer isso, não venham. Elas É acabam verdade. meio que se ocultando, se escondendo, mas se desafie. E de repente joga até no Google, todo mundo, né? Quase todo mundo tem acesso. Joga no Google lá, ó, crenças limitantes. E aí começa a analisar as listas que tem. E aí vê essa eu ouvi. Essa tá aqui dentro. Ah, não, essa eu nunca ouvi. Não vai comprar as que você nunca ouviu, né? Não implanta ela aí Mas dentro. se você não consegue listar as suas próprias crenças, dá uma pesquisada e vai colocando sim e não. O quanto é verdadeiro isso para você? O quanto você ouviu isso na infância, na escola, enfim, nas suas relações. Também é uma forma de identificar. Que às vezes, se a gente para fazer isso, mas nem vem, nem tenho tantas crenças assim, né? Só que quando você começa a ver a lista, ela começa a ficar, né? Eu acho que como desafio, Mayara, nós vamos colocar amanhã uma lista de crenças para as pessoas que quiserem ir lá no YouTube da Escola das Emoções, né? Vai lá e Uhum. enumera de 0 a 10 o quanto é verdade para mim. Vamos colocar umas 20, 30 crenças lá só para o pessoal achar mais fácil e poder Uhum. se divertir e olhar para isso e também ressignificar isso, certo? Claro. Gratidão, senão nós vamos falar até amanhã de Gratidão. manhã. Aham. Amanhã de Gratidão. manhã tem live. Olha só, já estava Sim. esquecendo. A live da quinta-feira é às 7h15 da manhã, com a Thailisa, e amanhã comigo. E a live de amanhã, olha, eu vou dizer para vocês. Olha o tema. O Salvador está a caminho. Alguém aí está precisando do Salvador? Então, 7h15 da manhã, a gente vai estar trazendo o Salvador, abrindo as portas para o Salvador chegar.
vale a pena. A menos que você não precise do Salvador, né? Ah, não vai ser possível, vai estar no trabalho, não vai conseguir acompanhar? Procura no YouTube depois. Até Isso aí. mais. Beijo, até mais.